É isso aí, gente. Estamos de volta aqui, 93 FM, a Rádio do Coração, programa Conhecer. Lembrando a vocês que hoje é dia 1º de fevereiro de 2025. Daqui a uma semana, 8 de fevereiro de 2025. E mais uma semana, 15 de fevereiro, que é um sábado, de 2025. 11 anos de programa Conhecer. Graças a você, graças a você que liga esse rádio, sintoniza aqui na 93 FM, a Rádio do Coração, graças a Cláudio Araújo Pena. Grande abraço, meu irmão. Como é que tá você? Abraço a Birinha. Rede SDP TV e você, transmitindo, falando sobre a doutrina dos Espíritos para todos os cantos do mundo, onde a Rede SDP TV se faz chegar através do Instagram do programa Conhecer e através de você nessa multiplicação, como a nossa amiga Jane Ramos, que acaba de entrar aqui. Graças a você, Jane, também a gente consegue propagar essa mensagem do Cristo para todos os cantos. É com muita alegria que a gente retorna, mandando também um abraço à queridíssima Jomélia, naquele espaço fabuloso chamado Fazenda Espuma. Tudo bom, dona Jomélia? Tudo bom também ao nosso irmão Luiz Fernando. Grande abraço. As pessoas, tem gente até em Pernambuco que assiste a gente, tem gente em São Paulo que toda semana está ligado na gente, não é isso, Bonildo? Exatamente. Exatamente, e é isso aí. E aqui eu já dou as boas-vindas à nossa amiga Brandina. Seja muito bem-vinda, Brandina. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui a serviço do Cristo, rogando a sua misericórdia para que a gente tenha uma noite de paz, de estudo e de entendimento. Que Jesus nos abençoe. Que assim sempre seja. Evanildo, como é que vai, meu irmão? Todos que estão sintonizados pela 93 FM, Dona Elisete Santos, Mariazinha, e mais uma convidada de hoje ouvindo o programa pela primeira vez. Seja bem-vinda e que possa ficar sintonizada no programa Conhecer. É isso aí, Evanildo. E ela, a minha amiga de sempre, Rosiane Massariol. Querido amigo Raimundo Salles, amigos Brandina e Evanildo e todos os amigos que aí estão sintonizados na Rádio do Coração 93 FM e também aqueles que vão sintonizar na rede SDP TV. É uma satisfação grande podermos estar aqui com mais uma oportunidade de aprendermos. Fique conosco. Fique conosco, fique com Deus. Grande abraço, pessoal lá do Cantinho Doce. Grande abraço para vocês aí também aqui presente no Instagram. E sem mais delongas, a gente sempre nessa leitura trazida pela nossa amiga Brandina, os convites trazidos por Brandina. E hoje o convite é aqui, Brandina. Mostra o livro aí. Convite da Vida, o capítulo 39, Letra P. Convite à perseverança. Perseverança. Vamos perseverar. Isso, então vamos perseverar, Brandina? Vamos. Então, o convite à perseverança, a nossa mentora Joana, ela inicia o capítulo com um versículo de Mateus 10, 22, que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí ela inicia o nosso capítulo dizendo assim: não asseveres, é-me impossível fazer, nem redárguas, não consigo, nunca informes, sei que é totalmente inútil aceitar. Não retruques, é maior do que as minhas forças. Para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizada, já que o possível se pode realizar imediatamente. Instado a ajudar,
não te permita condições, especialmente se fruis o tesouro da possibilidade. Então, não negue a tua ajuda. Fácil ser delicado sem esforço, ser amigo sem sacrifício, ser cristão sem autodoação. Perseverança nos objetivos elevados, com oferenda de amor, é materialização da fé, de fé superior. Para que seja atuante a fé, deve nutrir-se do poder dos esforços caldeados para finalidades que parecem inatingíveis. Todos podem iniciar ministérios. Tarefas incipientes produzem entusiasmos exaltados. Mede-se, porém, o verdadeiro cristão, e particularmente o espírita, pelo investimento que coloca na Bolsa de Valores imortalista a render juros de paz. Unge-te, é um convite que ela faz. Unge-te, portanto, de fé e deixa que resplandeça a tua fidelidade ao lado de quem padece. Não fosse o sofrimento, ninguém suplicaria socorro. Não fosse a angústia, ninguém se encorajaria a romper os tecidos da alma para exibir exulcerações. Ninguém se compraz carregando demorada canga, não obstante confiando em alívio lenitivo. Nas cogitações que te cheguem ao pleno da razão, interroga como gostariam que fizesse contigo, se foras o outro, o sofredor, o necessitado, que ora te roga ajuda. Assim, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e persevera ajudando. Não somente dando o que te sobra, mas aquela doação maior, a que te parece difícil, a quase impossível. A perseverança dar-te-á paz e plenitude. Insiste na tua execução. Eu peguei aqui um texto de Divaldo sobre perseverança para a gente fazer uma reflexão. Então, Divaldo, ele diz que a perseverança é uma virtude pouco levada em conta. Então, que na realização de qualquer objetivo existencial, ela é chamada a exercer a sua função ante os inevitáveis desafios que se encontram pela frente. Porque muitas das vezes a gente desiste fácil dos percalços, dos desafios da vida. Aí ele disse que todos os empreendedores das diversas realizações tiveram a sua ajuda para que alcançasse a meta que se propunham. O homem e a mulher de bem invariavelmente apoiam os seus ideais nessa fonte maravilhosa de resistência que lhes permite continuar o labor nas horas mais difíceis. Ou seja, nesse caminho da perseverança, de perseverar. Persistindo os fatores que conduzem, ao desânimo e à desistência. Porque quando esses fatores chegam, a gente tem que pegar na mão da perseverança para que a gente possa vencer e continuar. Aí ele disse que o eminente mestre Pestalozzi, que no seu educandário em Yverdon, na Suíça, ele estabeleceu que o êxito da educação era também resultado de 3 fatores fundamentais: trabalho, solidariedade e perseverança. E eu acrescentei o amor, né? Porque eu acho que o amor é tudo, que envolve tudo. Eu acrescentei o amor. Ele disse que por seu intermédio, as realizações mais graves e desafiadoras da nossa vida exigem a coragem do prosseguimento, com entusiasmo, assim de que seja possível alcançar. Né? A coragem, não desistir, não se negar à força de vencer os obstáculos. Aí ele disse que o cansaço, o tédio, assim como outros fatores que fazem parte do dia a dia do trabalho,
Ele disse que esses fatores são inimigos cruéis dos ideais do nosso engrandecimento da criatura humana, levando à interrupção do empenho e malogrando na sua continuidade. Eu lembrei, quando eu estava estudando isso aqui, de Joana de Ângeles, de Joana de Cusa, no caso. Lá no ano de 64, quando ela conheceu Jesus, né, que ela vai falar com Jesus sobre a dificuldade de Cusa, do marido, vencer os obstáculos para seguir Jesus, né, porque ele ainda estava muito envolvido no materialismo. Aí, quando ela sai, ela ouve Jesus dizer: vai, filha, e ser fiel. E eu vejo que até hoje o amor e a fidelidade a Jesus é que nos leva a Joana a vencer. Então, o amor a Jesus, a confiança, né? Você vê que você mãe, e o seu filho lhe pedir ali, naquela hora, vendo uma fogueira, para ela abjurar Jesus, e ela tem que dizer: cala-te, filho. Então, é perseverar no caminho, é perseverar no amor a Jesus até hoje, como essa mentora, essa mãe espiritual de todos nós, Joana de Ângeles. Então, ele disse que a perseverança é uma força interna, que é isso que Joana sempre está nos dizendo, que tudo está dentro de nós, nada é de fora para dentro. Né, que levanta o valor moral e torna-se essencial para ver-se a plenitude do objetivo buscando. Conta-se aí que Thomas Edison, enquanto trabalhava na criação da lâmpada elétrica, ele tentou o êxito 700 vezes sem resultado positivo. Insistindo mais uma vez, aí ele ouviu do seu auxiliar: Senhor, eu vou desistir, porque já tentamos inúmeras vezes sem alcançarmos a vitória. Ao que ele respondeu, jovial: agora é que vale a pena prosseguir, porque já sabemos 700 formas que não deram certo. E prosseguiu, conseguindo iluminar ao mundo, que hoje nós somos gratos, né, a Thomas Edison, por essa persistência, por essa perseverança no objetivo. Pegar sua fala e aqui, ó, a prova viva está aí, se iluminando, graças a Thomas Alva Edison, né? Sim. Igualmente, afirma-se que o Walt Disney, produtor cinematográfico e empresário, quando estava nas suas grandes realizações, ele teve a ideia de construir um parque de diversão nos pântanos de Orlando, na Flórida. Era um imenso e caro desafio. Para tanto, recorreu à ajuda de muitos bancos que tentaram dissuadi-lo, ou seja, tentaram fazer com que ele desistisse daquele sonho, daquela ideia, daquele ideal. Do empreendimento, que seria uma loucura, negando-se a conceder-lhes empréstimos vultuosos. Ele não perdeu a coragem e, com perseverança, ele continuou e terminou vencendo. Hoje, os seus inúmeros parques nos Estados Unidos e em outros países são os mais rendosos do mundo e belos para crianças e adultos. Então, todos nós somos idealistas e sonhadores, mas necessitamos perseverar em busca daquele nosso sonho, em busca daquele nosso vir a ser diante da vida. Aí ele diz que ante os desafios da atualidade, das pandemias virais e morais, descontrole do comportamento social, torna-se indispensável a coragem da perseverança, para mantermos os sentimentos éticos de dignidade e disputarmos a conquista da felicidade, que nos parece utópicos ante os pessimistas de ocasião. Porque às vezes a gente fala de alguma coisa, mas vem sempre o pessimista: não vai dar certo não, mandando você desistir. E eu vou concluir com uma frase de Joana, que ela diz assim: o amor é oxigênio para a alma, sem o qual ela se enfraquece e perde o sentido de viver.
Então, também diz assim, diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Então, que o nosso Mestre Jesus, ele possa estar sempre, né, a gente buscar esse reino individual de cada um, para que a gente possa construir o reino dos céus no planeta Terra. Que Jesus nos abençoe. Amém. Amém. E eu já vou passar para a Rose para saber qual foi o momento luz, o momento iluminação, o momento Thomas Alva Edison. Você já perseverou, Rose, alguma coisa? Ou você conseguiu tudo assim na facilidade? Primeiro embate você jogou fora? Todos nós vamos encontrar na história movimentos e momentos onde foi nos trazido a oportunidade de decidirmos se íamos insistir em algo ou se iríamos desistir. Cada um de nós vai ter um momento desse. Mas eu estava lembrando aqui, enquanto Brandi trazia essa espetacular explicação e reflexão, que se tem uma força que não desistiu de nós, é o Pai Divino, é Jesus, como que insiste e persiste em acreditar que nós vamos ser capazes de nos regenerar e de nos transformar, melhorando também o planeta. Então, às vezes a gente até se faz a prece, Jesus não desista da gente, né? E ele está ali, tem 2000 anos que Jesus persiste, insiste. E tem Paulo, na carta aos Romanos, ele também vai falar isso, né? Que nas tribulações é para você ter confiança, para diante do mal abençoar, não amaldiçoar, e perseverar na oração. Paulo fala para a gente perseverar em oração diante das tribulações. E Jesus vai dizer também assim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A perseverança, ela é essa capacidade da gente insistir, não desistir, persistir em uma meta, em aquilo que a gente acredita. Não quer dizer com isso que a gente não possa desistir de algo que esteja martirizando. Às vezes uma pessoa está presa numa situação e acha, não, eu tenho que persistir, eu tenho que insistir. Não é isso que está se dizendo. Porque às vezes você entra no curso e aquele curso está sendo um martírio, o sacrifício está muito maior do que o objetivo, e a pessoa fica insistindo, fazer aquele curso. Né? Porque meu pai, eu preciso fazer isso, porque isso e aquilo. Não, o coração vai dizer se aquela meta é sua ou se é a meta de alguém. Às vezes você está num relacionamento que é tóxico, a pessoa está apanhando, né? Não tá sendo respeitada, e ele está insistindo em um movimento doentio. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos aqui trazendo o convite até o fim. Aqui fala, mas quem perseverar até o fim? Que fim é esse? Será que é o fim do mundo? Né? É o fim de um período, o fim, às vezes, daquela meta. Né? Se eu tenho um caminho, se eu quero ir daqui para Minas, são 1.100 quilômetros. Então, mas quem perseverar até o fim? Então, quando eu atinjo o meu objetivo, eu cheguei no fim. Eu atingi um objetivo. Porque aí eu vou fazer outro objetivo. Cada hora nós vamos tendo um objetivo. Então, qual é o fim, por exemplo, o do planeta? O fim, qual o objetivo do planeta? É regenerar. Então, aquele que perseverar até o fim, perseverar até quando o planeta estiver regenerado. Será que nós vamos aguentar, né, as porradas que vão vindo diante do transtorno da transição, né, que causa, toda mudança causa, né, às vezes a gente começa a mudar e fazer uma mudança de uma casa, você começa a reformar uma casa, você tem um objetivo, você tem ali o projeto arquitetônico,
e às vezes a pessoa vê tanta problema, é mão de obra, isso e aquilo, é material de construção, os aborrecimentos que vem com a mudança, desisto, né? Desisto, não quero mais, vou vender esse imóvel do jeito que está, ou então vou abandonar aí. Não perseverou até o fim. Perseverar até o fim, esse será salvo. E aí Joana aqui foi, né, como sempre, a mãe nossa espiritual. Brandina, você trouxe aí uma pesquisa maravilhosa, e esse convite para que a gente perceba quais são as metas das nossas vidas que a gente precisa perseverar até o fim, até quando aquilo foi concluído. Quantas mães, Salles, Brande, Evanildo e todos, perseveram até o fim, acreditando na recuperação de um filho, que às vezes está drogadicto, às vezes está adoentado, e aquela mãe ali, ó, ela está ali no pé da cama, às vezes a criança com febre, e ela ali, ó, persevera até o fim. Qual o fim? A criança recuperou, o filho regenerou, recuperou, e ela ali, né, se sente em paz e tranquila, porque ela perseverou, ela insistiu, não desistiu, não desista do sonho de ver realizado algo que deseja, né? É isso. Perfeito, perfeito. Quer ver outra palavra, Rose, que eu acho muito interessante, que às vezes é logo. Quando a gente diz assim, logo, porque é um logo o quê? Logo Conclusão, agora, né? logo hoje, ou logo daqui a 100 anos. É um logo que fica sem, no ar, né? É logo vai acontecer, mas logo quando não tem um logo definido, o momento, a hora que vai acontecer. Eu acho muito interessante. Quando a gente diz assim, logo, eu vou logo. Aí, logo, quando é o logo? Você me lembrou uma pessoa que eu atendi uma vez, que ela tinha meio que um trauma com a palavra em breve, porque a mãe, ela passou um período morando com a avó, e a mãe morando em outra cidade, quando ia, ligava tal. Quando você vem? Em breve. Mas esse breve nunca que chegava. Então, ela não suportava a palavra em breve, porque não tinha uma definição em breve, né? O que é breve para um, né? O logo para um, logo para outro. É isso. Muito bom, bem trazido. Eu vou fazer algumas considerações. Primeiro eu quero destacar esse trecho, que para mim foi o que mais me chamou a atenção, quando fala da Bolsa de Valores imortalista. É a Bolsa de Valores que nunca oscila, ela só traz rendimentos, né? Porque você modifica, porque a gente pode estar falando aqui, Rose, né? Você pode estar falando de perseverança, e você foi feliz quando você disse essa perfeição, essa busca da perfeição. E quem está lá do outro lado está dizendo, peraí, o que esse povo está falando aí? Eu aqui com minhas contas para pagar, eu aqui com minhas dificuldades. Esse povo falando em perseverança, eu já tentei, Aí quando você usa essa palavra imortalista, vem de imortalidade, muda totalmente a concepção. Existe uma trajetória na Chapada Diamantina, mas mais precisamente na cidade de Lençóis. É chamado Cachoeira da Fumaça, não sei se você já ouviu falar. A Cachoeira da Fumaça, você leva mais ou menos 3 horas para você chegar lá. E as pessoas que voltam, e a gente, nesse logo que você traz, né? Eu quero chegar logo para ver. Aí pergunta às pessoas, e aí, como é lá? Ele disse, olha, ande o que você puder. Chegar lá, vale a pena? Vale a pena. Quando você diz vale a pena, chama-se autoridade moral. Alguém que já fez o percurso, Brandina, alguém que já fez o percurso, viu a beleza de que valeu perseverar na caminhada diante daquele visual maravilhoso. Eu fui lá há muitos anos, tem quase 30 anos, tem 30 anos a fazer agora, em 89. O objetivo é maior que o sacrifício. Exato.
Aí eu dizia, meu Deus do céu, não, o que foi que eu venho fazer aqui? Durante o percurso, nas dificuldades que Brandina traz, que nos aparece. Mas quando você chega na Cachoeira da Fumaça, a fumaça na perspectiva de leveza. A Cachoeira da Fumaça, Brandina, ela é tão alta, são 400 metros de altura, que a água desce. Mas como é muito distante a profundidade, o vento pega, traz a água de volta em gotículas, bate no paredão, escorre, vai e forma um riacho, um rio lá embaixo. Tanto é que para você acessar a Cachoeira da Fumaça por baixo, você demora 3 dias, que não tem acesso fácil. Tem que deixar o carro e vai e anda. É mais quem gosta de aventura. E esse percurso de 3 horas. Então, quem chega lá, entende e vale o sacrifício. Olha, para você conhecer a Cachoeira da Fumaça, você terá aflição no percurso. Mas quando você chegar na leveza da Cachoeira da Fumaça, você vai entender que valeu a pena as dificuldades, literalmente as pedras, as subidas que você encontra no caminho. Porque é o que eu estou lhe falando mesmo. Você tem que segurar, uma pessoa lhe dá a mão. E sabe quem é que... E aí eu trago uma fala do... Tem que ter um guia. É esse que eu quero falar. Caio Fábio, que era pastor, hoje ele não se denomina de nenhuma... Durante uma entrevista que fizeram a ele e Rose Brandina, olha, tem uma moça mandando aqui, dizendo que hoje ela respira igreja e ela respira Deus. Ele, como é? Ela respira igreja e respira Deus. Ele, olha, não, ela não respira Deus. Né? Não, eu tenho um vício, né? Eu tenho um vício de igreja e vício em Deus. Aí ele disse, não, ela não tem vício em Deus. Que Deus a gente não vicia. Deus é oxigênio. Quem se lembra que você está respirando aqui, por exemplo? Você está lembrado que você está respirando? Não. Não. Porque quando você tem Deus efetivamente, você nem lembra que Deus existe, porque você vive na essência de Deus. Mergulha nele. Né? Você mergulha nele. Você nem sente. Ele disse, eu já disse para você alguma vez aqui que eu tinha vício de oxigênio. Por que eu não tenho vício de oxigênio? Porque eu já faço o oxigênio, o uso do oxigênio como algo natural. O guia, ele conhece a beleza e essa trajetória para ele, que ele faz às vezes 4 vezes num dia, é um nada, porque ele já entendeu, Brandina, que esse sacrifício some e passa a ser oxigênio de respiração para ele. É de onde ele tira o sustento da família dele, esse guia. E ele ganha algo. Hoje só tá metáforas aqui, né, Rose? É. Ele ganha a vida dele com facilidade, entre aspas, ou seja, não se rala como meu irmão se ralou quando caiu com a namorada. Por quê? Porque ele já sabe os caminhos das pedras. Ele sabe onde a pedra é solta, onde a pedra é fixa, onde tem limo, onde não tem, onde você pode acelerar. Você caminha no plano 2 horas e subindo ladeira 1 hora. Então 3 horas. Ou seja, ele tem experiência, ele tem autoridade moral. Então, quando Joana vem nos dizer que é necessário perseverar, porque amanhã vai ser outro dia, é porque ela é alguém que já foi na Cachoeira da Fumaça. Ela é alguém que já queimou 700 lâmpadas. Então, o que a gente precisa, nesse sentido de fé, é dizer, quem é que está me dizendo? Rose, quem é que lhe diz as respostas do Livro dos Espíritos? É leigo ou alguém que tem autoridade moral? Espíritos superiores, autoridade moral comprovada. E a gente vai vendo isso também pela coerência das respostas. Nós vamos lembrar que Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. E ali, Kardec, ele fazia perguntas, ele fez perguntas e ele destrinchava, ele perguntava mais de uma vez, às vezes mudando a situação, e quando vamos estudar como que esse livro foi constituído, ele não fazia perguntas
assim, só a um, através de um médium, e só em uma cidade. Não, ele fazia perguntas a vários médios, a mesma pergunta. Sem conhecimento, né? Sem conhecimento. Tinha o WhatsApp, Rose, para dizer, não olha. Tinha o WhatsApp, só ele que era o pesquisador, e ele ia em outra cidade, outro médium, a mesma pergunta, e ali ele foi fazendo a comprovação da coerência de respostas em todas as vezes que ele fazia aquela pergunta. Ali ele tinha a responsabilidade de publicar aquilo que ele acreditava por pesquisa. O que hoje na faculdade a gente fala de pesquisa bibliográfica, né? Ou pesquisa de campo. Ele fez as duas coisas. Ele fez pesquisa de campo, né? Para comprovar a veracidade das respostas. E é claro que ele viu, né, que as respostas batiam uma com a outra. Então, daí ele concluiu, fez as conclusões dele. E deixou assim bem mastigadinho ali para nós, né? Ele já fez lá o resumo, como que foi desafiador, e que bom que ele perseverou, que ele não desistiu. Motivos para desistir, teve. Situações que apertaram o juízo, teve. Muitos amigos desistiram e ele foi ficando ali na tarefa que era dele, mas não ficou sozinho, né? Mesmo que ele se visse sozinho, como às vezes a gente tem situação que a gente vai se ver só e dá a vontade de desistir de determinado pleito, mas nós nunca estamos sozinhos. Por isso, não vamos desistir daquilo que é para ser feito. Cada um tem essa sensação, essa situação dentro de si. E é importante reconhecermos quais são essas situações que não são para serem, não é para desanimar, mesmo com tudo parecendo que está contra. A gente trazendo, Rose, para a nossa vida diária, né? Para a nossa vivência. Na família, né? Quantas vezes a gente deixa de falar com um irmão, com um parente, por coisas tão pequenas, e você isola aquela pessoa, você desiste de acreditar. Sim. Né? Aí, vamos dizer, na nossa casa espírita, nosso templo religioso, digamos, quantas vezes a pessoa abandona o ministério que tem lá, abandona o trabalho porque se desentendeu com as outras pessoas, pela falta ainda de conhecimento e de muitas das vezes querer dominar, achar que pode mudar as pessoas, e a gente não persevera. Eu tô falando isso porque às vezes, vamos dizer que lá no centro, aí às vezes eu digo assim, eu não vou desistir, porque ali é uma casa, onde a gente tem que colocar em prática a nossa evolução, o nosso trabalho, o nosso amor, entendeu? E entender o outro. Então, eu acho que na nossa vida diária, a gente está sempre sendo convidado. Aí, quando a Joana fala aqui, todos nós podemos iniciar um ministério, né? Um ministério de quê? De amor, de compreensão, de não julgar o outro, de amar sem julgar, para que a gente possa perseverar no meio daqueles, esperando que o outro também desperte para aquela mudança, né? Quando eu me vejo assim, eu já melhorei um pouco, então o outro também vai melhorar. Então é a gente perseverar, persistir, para que a gente possa contribuir de alguma maneira nesse trabalho nosso e do outro, né? Perfeito. Aqui atenção, Elisete Santos, grande abraço. Vera Freitas, Ana Meire Figueiredo. Abraço, gente. Vocês todos aqui presentes, obrigado pela audiência, né? Muito bom tê-los aqui, tê-los e tê-las aqui.
Eu estava olhando na questão da perseverança e você falou, Brandina, aquelas pessoas de última hora que dizem assim, que isso não vai dar certo, etc. E eu sou prova viva. Eu estava abri até aqui, teve um que não consegui abrir, Rose. Mas eu vou tentar trazer para poder a gente ver o que é que acontece. A gente está falando da vida do espírito, perseverar na perspectiva da felicidade da vida do espírito, né? A gente não vê o imediatismo, porque alguém que está agora internado, aguardando uma cirurgia, né, fica realmente complexo para a pessoa internalizar. Mas eu vou trazer, já que a gente está falando mental, vou trazer o exemplo do campo material, Brandina. Eu comecei a fazer um aquecedor solar no ano de 2013. 2012, né? Agora eu vou fazer 13 anos. Vamos fazer 13 anos. E quando eu comecei, eu fazia de tudo, quando eu tentei de tantas e tantas formas. Minha esposa é prova de... Depois minha filha. O que eu corria, e Rose também se lembra que eu falava, né? E aí eu comecei naquela coisa, articulando, e bola daqui, bola dali, nada. Não vou desistir. E às vezes minha esposa, pai, veja outra coisa, não, deixa isso pra lá, que não sei o que. Não. Porque o resultado, quando você chega ao final da água quente, literalmente, só por causa do sol, é o êxtase, é a felicidade na perspectiva da conquista, né? É a lâmpada de Thomas que não queimou. E eu estava vendo, Rose, eu usava mangueiras e tudo, e aquilo para mim era papai, eureka. Quase desisti. Aí eu vou virar aqui para vocês que estão aqui no estúdio, depois eu mostro para vocês. Hoje tá assim. Dá para ver daí, Rose? Tá sim, ótimo. Olha como tá. Porque eu perseverei e eu disse, não. Maravilha, não, viu, Salles? Não vou desistir. Água quente para você não precisar mais de chuveiro elétrico. Nem no inverno, nas 4 estações. Dá para ver, Nem no inverno? Nem no inverno. Já demora porque você, o máximo aqui, a gente tem o privilégio da Bahia de ir até com... No inverno você tem altas temperaturas, entendeu? E também a gente vai falar um pouquinho do aumento da temperatura, né? Mas no inverno aí, nesse caso... Você auxilia com o chuveiro elétrico. Você tem Você não tira o chuveiro elétrico, né? Tá. Aí você utiliza isso aqui, vou dizer aqui, para ser bastante sincero, 330 dias, falando a grosso modo, por ano, sem precisar ligar o chuveiro. Vocês que vêm aqui, ó, dá para ver aí? Olha como tá. Olha como tá aqui, ó. Olha, isso, Elisete, exatamente. Então, quando eu digo que eu sou prova viva da necessidade de permanecer, de perseverar, e Rose foi feliz quando ela disse que não é você insistir no masoquismo ali, mas é você perseverar, sabendo que existe aquela velha máxima, né, Brandina? Ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Ou seja, o que é que ele está falando? Movimenta-se, vá em busca de, tenha paciência, aguarde um momento, veja. Então, são palavras que o Cristo nos deixa para reflexão, mas sobretudo de ação. 18 horas, 54 minutos. Eu consigo ver aqui, Rose. Ela está dizendo que hoje, graças a Deus... vou ler o anterior aqui. Ela diz o seguinte: durante 48 anos, eu pensei e esperei uma vida inteira, mas é muito grande engano descobrir, sim, que vivi esse tempo todo com um inimigo do passado. Hoje, graças a Deus, estou muito bem. Ou seja, Elisete, você perseverou, como você bem disse aqui, né? E aquele trecho do seu poema, do poema Conhecer, que fala dos inimigos do passado. Os inimigos de outras existências são atualmente nossos pais, nosso esposo ou esposa, nossos amigos leais.
que presentemente se encontram junto a nós para a reconciliação, para transformar o ódio de ontem, Brandina, em amor e união, mas que para unir mais ainda os laços de simpatia é que existe a reencarnação. Você falou do TIC, sabia? Os espaços de conflito, TIC, trabalho, igreja no sentido do espaço religioso de cada um, e casa, trabalho, igreja e casa. São os espaços onde a gente precisa. Onde nós vamos, são os laboratórios. Vou falar, vida, Rose, né? Você tem que falar laboratório. Esse laboratório é importante. Laboratórios, claro que nós vamos reencarnar no planeta de acordo com a necessidade que cada um de nós tem. Nós aqui todos, 8 bilhões de pessoas, praticamente, estão reencarnados no planeta Terra como oportunidade de caminhar, né, de acordo lá com Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala, reconcilia-te com teu inimigo quando está a caminho. E aí a gente vem para aprender a amar, para aprender a servir, para aprender a todas essas virtudes, domar nossas más tendências, reconciliar, reencontrar. E é através do outro que a gente vai se depurando, que a gente vai se soerguendo e reerguendo e também aprendendo sobre nós mesmos, né? É maravilhoso vermos como que Deus orquestra tudo isso. E às vezes a gente pensa que estamos em um caos. Não estamos. Deus gera um bem a partir do mal que nós ainda, desconectados dele, ainda geramos. Ana Maria está dizendo aqui que vocês duas estão conectadas, estão em sintonia até com a roupa. Estamos. Ana Maria é brincadeira. Ana Maria é brincadeira, tá aqui falando. Faltou você aqui, amiga, para cantar voz, pra gente. Como é que se chama ela? Que eu esqueci. Ana Meire, Ana Terra Brasilis. Ana Terra Brasilis, exatamente. É isso aí, gente. 18 horas e 57 minutos. Rose, você tem as programações. Eu preciso anunciar mais uma vez, né, que terça-feira agora começa aí uma nova turma do estudo sistematizado da doutrina espírita. Vai ser lá na União Espírita. Fiquem atentos que cada casa espírita ela vai abrindo turmas. E dessa vez agora a União Espírita está abrindo. Então, terça-feira, não tem custo aí para se inscrever. O interessado, 18h30, vai estar sabendo que a aula inaugural é 18h30 na terça-feira, toda terça. A monitora vai ser Jaqueline Dantas e também conseguimos agora entrar também na equipe aí de monitoria Birinha. Birinha também vai fazer parte. E aí um abraço nas meninas, né? Desejando aí que Deus inspire e ilumine durante a trajetória. Já uma turma aí, já temos aí 12 inscritos e é uma delícia estudar doutrina espírita. Temos aí a caravana, já vai aí, a Federação Espírita do Estado da Bahia, já abriu o ano federativo. E a temática da caravana esse ano vai ser ontem, o hoje e o amanhã do Centro Espírita. Então, a caravana já vai ter início nas casas espíritas, sendo que aqui no CR nós vamos aí aguardar a programação aí do seu Antônio, que geralmente começa lá para depois do Carnaval, lá para março, que começa as visitas às casas do Conselho Regional. Amanhã nós temos aí 9 da manhã, palestra doutrinária presencial na União Espírita, palestra doutrinária presencial no Centro Espírita Irmão Miguel, às 16 horas, 17 horas, palestra presencial doutrinária no Centro Espírita União Paz, União Paz e Caridade, né? União Paz e Caridade, na Baixa do Corte. 19 horas, reunião doutrinária presencial no Centro Espírita Fé e Luz. E tem as virtuais também acontecendo.
como é que fica acompanhando esse movimento aí, Jornal Centelha Divina no Instagram, também programa Conhecer, vai estar sempre aí avisando. E o Instagram de cada casa também, né? O Centro Espírita Fé e Luz, por exemplo, tem um Instagram no qual retransmite simultaneamente as palestras. Durante toda a semana também tem outras casas. Terça-feira, no Caminho a Seguir. Quarta-feira, no Trabalhador, no Mãe Helena. Quinta, nos Trabalhadores de Última Hora. E aí nós vamos ter ainda no Irmão Gentil, tem o Centro Espírita Allan Kardec. Então, na cidade nós temos aí 14 casas. Quarta-feira também, no 2 de julho, temos 14 casas espíritas na cidade de Alagoinhas. E o conselho não é só a cidade de Alagoinhas, né? Temos aí de Pedrão a Sátiro Dias, são 18 cidades que compõem o Conselho Regional. Então, Rose, o que não falta é espaço, casa espírita para você. Para poder cada um, né, buscar a casa espírita que está mais perto. E às vezes o que acontece dentro de uma casa espírita? É estudo, é encontro, é acolhimento. As reuniões mediúnicas, elas são fechadas. Por que são fechadas? Porque a pessoa precisa estudar primeiro, entender o que é aquele fenômeno, e é tudo muito natural e simples, mas é preciso ter um pouco de ordem. Pode acontecer de ter casas espíritas que cada pessoa vai encontrar, às vezes, um pouco do movimento, né? Por exemplo, em uma das casas em Catu tem um movimento de corrente magnética, e ali a pessoa pode sentir e perceber o que será, que é isso, o que significa isso. E sempre ali sem nada escondido, tudo ali para poder, tudo dentro da doutrina espírita para ser explicado, é orientado, é esclarecido. Então, quando se fala fechado, não é porque é proibido, é secreto, mas porque para fazer parte precisa se entender e ter responsabilidade que um pensamento de uma pessoa dentro de uma reunião mediúnica interfere em todo o movimento. Então, a pessoa tem que estar preparada para aquilo ali. Então, Rose, você está me dizendo que para você abrir uma mediúnica para uma pessoa, você está dizendo que ela deve estudar, sim, ser disciplinada, sim, querer. Então, as portas tornam-se, nesse caso, abertas para ela, se ela tiver essas qualidades. Isso mesmo? E formatar uma equipe, né? Porque a reunião mediúnica, por exemplo, no caso de reunião mediúnica, não vai ser com uma pessoa só, vai ser várias pessoas. Aí você imagina, se entra aqui alguém aqui agora e fica atrapalhando o movimento. Sim. É diferente se uma pessoa vem para participar junto, sim, na mesma sintonia, perfeito, na mesma frequência, na mesma meta, que é a divulgação da doutrina espírita. Mas vamos supor que chegasse alguém aqui e quisesse atrapalhar, né? Atrapalhar, chamar atenção, atrapalhar. Ia virar uma bagunça, isso, né? Então, toda pessoa é bem-vinda de vir aqui no programa. Inclusive, a gente sempre convida. Para quê? Se tiver na mesma intenção, né? Na mesma intenção, no mesmo ideal. Se não for assim, não é para ser, né? Perfeito, perfeito. Estamos aqui. Por que eu trouxe isso, Rosa? A gente entrando aqui na questão da mediunidade. Existe uma coisa básica chamada também o medo do desconhecido. Sim, não é? O tempo todo, né? Quando você desconhece algo, você tem um medo. Não é? Oh, que bom! Marcinha mandou aqui. Amanhã, rapidinho, será Adalberto Neto falando sobre responsabilidades novas. Ótimo aí. Lá no CEPAS. Parabéns aí, Marcinha, aí, que está aí conduzindo ao Centro Espírita Fé e Luz, excelente condução, junto com a equipe, claro, né? E é muito bom quando aí usam aqui o espaço
para fazer a divulgação. Né? Perfeito. Então, eu falava ali do medo do desconhecido. Aquilo que a gente desconhece, efetivamente tem medo. Olha, ali tem uma caixa. O que é que tem ali, rapaz? Eu não sei não. Eu só não vou meter a mão. Aí você cria um medo na pessoa, né? Daqui a pouco o cara tá lá, dentro daquela caixa, tem uma chave que abre a porta que estava fechada, ele não sabia. Eu acho tem uma charge que tem um cara preso numa cela, onde tem um pão e uma chave do lado. A chave da cela e ele se esforçando para pegar o pão. E a chave no mesmo local. Né? Aí, às vezes, quando você não conhece, né, você não acredita em si mesmo, você prefere, não vou pegar o pão aqui que eu estou com fome. Quando eu podia utilizar a chave, abrir e ter a liberdade. Não é? Então, quando você desconhece, Brandinho, chama-se um medo desconhecido, né? Aí você cria barreiras. Aí você chega, até para a gente falar um pouquinho sobre essa mediunidade, você chega, Brandinho, e vai uma pessoa para uma casa mediúnica, numa mediúnica, tá lá, esqueceram de fechar a porta, não é aqui que eu vou entrar. Ou então uma pessoa diz, não, eu quero ir na casa mediúnica, eu só quero ir na mediúnica. Não quero negócio de doutrinária, não. Ah, domingo vai lá ver Adalberto Neto, eu perder meu tempo, porque eu não quero saber, não. Eu quero ir para a casa espírita, para ver a mediúnica. Aí, às vezes, você não vê, não conhece uma manifestação mediúnica. Um diálogo, uma incorporação, né? E aí você toma aquele impacto. Quando é que você vai voltar mais daqui para aquela... E Brandina falando, não, mas não é assim não, mas volte, calma. Deus que me livre, ali tem demônio. Aquilo que foi colocado para ela naquele momento, quando ela não tem essa base teórica, ela não tem o conhecimento, afasta. Quantas coisas disseram para a gente na infância? Lembrou aí, Rose? Disseram... né? Porque há 36 anos, pela primeira vez quando eu fui na casa espírita, eu fui ver e lá estava tendo as mesas girando. E o colega que me convidou para ir com ele nunca mais eu fui. Tá vendo aí? Ainda bem que você trouxe esse exemplo aí. Hoje, Brandinho, eu quero até que você fale. A gente falou do centro espírita Mãe Helena, na estante aí. E hoje são raríssimos, né? Esses fenômenos de efeito físico. Mas imagine aí. Você entra numa casa espírita, Brandinha. Tá esse computador no ar. Tá, a primeira coisa que você vai fazendo isso é fraude. Aí você pega um pedaço de vassoura para bater, para ver se tem alguma coisa pendurando. Quando bate, você, o computador começa a fazer movimentos circulatórios, verticais, horizontais, para no ar, sobe, desce. Se você não conhece, Rose, você pira e vai saindo, trazendo o que muitas pessoas disseram naquele momento. É coisa do demônio. O que é o demônio? Eu não conheço o demônio, jogo nas costas dele. Não é isso mesmo? Quando você começa a entender que os fenômenos de movimentação de objetos, né, de transporte de objetos, são fenômenos naturais, com base no estudo, você começa a modificar. Você, Brandina, se você tivesse, sem o conhecimento que você tem hoje, você é muito humilde no que você diz, estou a caminho, estou estudando. Né, Brandina? Imagine se lhe jogassem de vez aí, numa casa espírita, com fenômenos dessa natureza. O que acontecia? Diga pra gente aí. Ô, Freude, grande abraço. Ângela, Bispo, grande presenças aí, grande presença. Você, Brandina? Com certeza, o essencial é estudar. Né? Porque sem o conhecimento, fica difícil você participar de um momento de
de uma mediúnica, por exemplo. Né? E também não tem que ser só o conhecimento. Tem que procurar entender, compreender de que forma eu posso participar. Porque o pensamento é uma linha, eu acho que assim, essencial na participação do grupo. Né? Porque todos sintonia, nós você quer dizer, né? Sintonia. Né? Todos nós precisamos estar coeso naquele momento, com os mesmos objetivos, com as mesmas ideias. Então, se chega alguém que não sabe o que fazer, como agir, né? Então, é difícil. Eu diria que é impossível. Né? É impossível, né? Você participar. Porque a mediúnica é um momento, assim, para mim é de graça. Assim, é muito significativo você participar, você saber que naquele momento você está sendo instrumento da espiritualidade maior, né? Que você está ali para servir aqueles irmãos que foram trazidos para serem amparados por nós encarnados, através da palavra, através das vibrações, através daquilo que a gente tenha de melhor para poder oferecer. Então, sem esse conhecimento, sem esse entendimento do que seja, eu sempre participei de mediúnica, assim, sempre participei. E tem casas que tem mediúnica aberta. Agora, eu mesmo, eu digo, meu Deus, eu acho que a pessoa não volta, porque se você recebe, né, naquele momento tiver a comunicação de um espírito mais ignorante e você não tem conhecimento nenhum, você não tem condição de voltar, porque o medo, né, daquilo de fazer assim, daquele espírito lhe acompanhar. Eu digo por quê? Por exemplo, eu participei da mediúnica há um tempo atrás e teve um amigo nosso, posso chamar de amigo, que ele é irmão nosso, é amigo. Então ele deu umas comunicações, dava umas comunicações, que ele dirigia a comunicação, que meu filho ia morrer, que eu ia ser... Era coisas absurdas. Eu ouvia aquilo tudo, eu filtrava aquilo que ele dizia, aquela comunicação, e quando nós chegávamos lá embaixo, que depois da reunião sempre tem uma avaliação, aí eu dizia assim, eu digo, olha, eu vou passar régua em tudo que foi dito. Porque muitas das coisas você tem que saber, será que eu disse mesmo? Será que foi o espírito que disse mesmo? Ou será que o nosso coleguinha ali, de uma forma, dirigiu aquelas palavras? Então, você precisa ter consciência plena daquele momento para você dizer. Disse que espírito que espírito é. E eu simplesmente, quando eu dizia na avaliação, eu digo, é o seguinte, está tudo dito. Agora, eu vou dar o melhor de mim, vou orar por mim, pelo meu filho, eu vou orar por esse irmão, para que a gente encontre um caminho, que a gente se torne amigos. E eu saía dali, Rose, e eu não ficava. Por quê? O que é que pode acontecer? Você ouvir algo dessa natureza, você vai para casa, você leva essa mensagem, você chega em casa trabalhando essa mensagem, você termina atraindo. Daí a importância de estudar o animismo, o mediunismo, a mediunidade. Vou passar para você, Rose. Vou pegar essa fala sua para não perder, porque a Dera Freitas fez um comentário, parece que você está em sintonia. Ela é caminho doce aqui, que a gente sempre vem. Bom, e eu quero conhecer Palmela, ela está aqui convidando.